Olá pessoal, tudo bem? Vamos iniciar o quarto bimestre e esse bimestre nós vamos falar sobre as artes visuais. Para começar a falar sobre as artes visuais, nós precisamos saber toda a sua história, desde o início do mundo, né? As artes visuais existem desde que o mundo é mundo. Onde iniciou? Nas cavernas, há 10 mil anos atrás. E como essa arte chama? Arte rupestre. Então, o que é a arte rupestre? A arte rupestre é compreendida como o amplo conjunto de desenhos, pinturas e inscrições realizadas pelo homem pré-histórico. Geralmente, este tipo de manifestação artística aparece no interior de cavernas e em outras superfícies rochosas, tingidas pela marca da presença humana. Então, isso significa o quê? Os homens das cavernas começaram a contar o seu dia a dia nas paredes das cavernas. Tá? Então, o que eles utilizavam? Carvão, né? Os restos do que eles fizeram, uma fogueira para fazer uma comida, ou aquecer o ambiente, ou iluminar a noite, né? E com esse carvão, eles contavam em formato de desenhos o seu dia a dia. Se alguém nasceu, se alguém morreu, se eles caçaram, enfim. Então, o desenho foi a primeira forma de manifestação humana, a primeira forma de escrita. Ok? Continuando, nós temos a arte egípcia, que surgiu há muitos e muitos anos antes de Cristo, com os faraós, tá? Com o povo egípcio. Vocês devem lembrar da arte egípcia pelas pirâmides do Egito, Gizé, Quefrem e Miquerinos. Essas três pirâmides é nome de três faraós que foram enterrados nessas pirâmides, tá? Então, a arte egípcia é considerada toda expressão artística feita no Egito Antigo, seja na pintura, nas esculturas, na arte decorativa, na arquitetura e outras formas. As obras de arte egípcias eram muito ligadas à religiosidade desse povo, as cores, os formatos e as modelagens eram seguidas por todos os artistas da época. Na arte egípcia também surgiu a primeira forma de comunicação escrita, que eram os hierógrafos. Não existiam ainda as letras como nós conhecemos hoje em dia, o alfabeto, mas sim os hierógrafos eram formados por símbolos, por animais, por desenho de rochas, de ferramentas, enfim. Então, a arte rupestre foi a primeira forma de comunicação humana feita por desenhos, e a segunda forma de comunicação humana escrita foi o hierógrafos. Então, o primeiro alfabeto foram os egípcios, que criaram muitos e muitos anos antes de Cristo. Continuando a nossa aula sobre artes visuais, nós vamos falar agora sobre a arte grega. A arte grega também surgiu há muitos e muitos anos antes de Cristo. Ela é constituída pelo conjunto de todas as artes que compuseram o cenário da Grécia Antiga. A pintura, a arquitetura, a escultura, as artes cênicas, né, que é sobre o teatro que nós já falamos sobre no bimestre passado, a literatura, etc. Com perfeição e harmonia, os gregos antigos souberam retratar através de sua arte o seu cotidiano. Então, os gregos, eles, a pessoa, o objeto, enfim, a coisa mais importante do universo era o ser humano. Então, os corpos humanos eram retratados com muita perfeição, porque o homem, né, quando a gente diz o homem, tanto faz o homem com a mulher, o ser humano era considerado o ser mais importante do universo, por isso que ele era retratado principalmente nas suas esculturas e na arquitetura, né? O que é arquitetura? Grandes templos, palácios, etc. A arte grega, ela é responsável por descobrir como é que se faz, né? Como que se desenha perfeitamente o corpo humano. Então, o corpo humano ele é feito de 7 cabeças e meia da pessoa. Não interessa se ela tem 1,80 m ou se ela tem 1,5 m. Primeiro você faz o tamanho da cabeça e aí você divide esse corpo em 7 vezes a cabeça, o tamanho da sua cabeça, tá? Tá aqui também, olha, tem aqui a primeira infância, a segunda infância e a fase adulta. Quando ele tá já na fase adulta, ele tem 7 vezes e meia. Tem aqui
até os 15 anos, até os 10 anos, a primeira infância, tá? Mas o ser humano, em sua perfeição e tamanho de adulto, ele mede 7 vezes o tamanho da sua cabeça. Após a arte grega, veio a arte romana, que eles se fundiram com a arte grega, tá? Aí ficou a arte greco-romana. Presta atenção, greco, tá? Não grego. Se desenvolveu aproximadamente entre os séculos 8 e 5 a.C. e tem a sua origem na civilização cretomicênica, que se desenvolveu na ilha de Creta, na Grécia, né, considerado onde surgiu a primeira civilização pelos historiadores. Portanto, a arte romana foi marcada pela influência grega. A arte greco-romana entrou em decadência junto com o Império Romano. O Império Romano cai, junto cai a arte greco-romana. Pessoal, é importante saber que até o início do século XIX, começo do século XX, até surgir a arte moderna, a maneira de se fazer arte, né, de esculpir, de pintar, enfim, de fazer arte, ela durava assim mais de 100 anos, né? As pessoas demoravam mais de 100 anos para mudar a sua maneira de pensar, de sua concepção sobre arte. Então, quando passa mais de 100 anos da maneira, né, da prática artística, nós chamamos de escola artística, tá? E é por isso que demora muito, por exemplo, da arte rupestre para o Egito, do Egito para o Renascimento, do Renascimento para o Romantismo, ok? Então vamos lá. Agora a gente vai falar sobre as características do Renascimento, tá bom? Na Renascimento é mais conhecido por nós, né? Onde tem o Leonardo da Vinci, né? Que fez a Mona Lisa, a Santa Ceia. Ele foi, além de matemático, ele fez vários outros projetos. Enfim, ele era expert em arte. Ele não fazia só pintura ou escultura, ele era bom em outras áreas também. Então, o Renascimento, diferentemente da arte medieval, o Renascimento artístico esteve inspirado na Antiguidade Clássica, tá? Então, ele volta a pensar lá na arte grega, onde tinha o ser humano como centro do universo, ok? Ou seja, na arte greco-romana, que haviam sido esquecidas durante séculos. A grande contribuição da arte renascentista foi a descoberta da perspectiva e da profundidade. É aí que surge no plano, né, a pintura tridimensional, onde a gente olha aquele caminho e a gente consegue ver, né, entrar ali e fazer com que aquele caminho tenha uma profundidade, que ele vai além dos nossos olhos. Isso chama-se perspectiva. Agora a gente vai falar sobre a arte bizantina. A arte bizantina é a arte cristã que surge no período em que o cristianismo passa a ser reconhecido como religião. Jesus, considerado uma ameaça para o Império Romano, foi perseguido e morto pelos romanos. Todo mundo sabe disso, né? Seja qual for a religião, seja ela cristã, todo mundo sabe disso. Surge assim as igrejas cristãs e um novo estilo de arte, a arte bizantina. Como é que eu sei que é uma arte bizantina? Sabe mosaicos, aqueles pedacinhos de azulejo? Então eles faziam com pedacinhos de pedras ou azulejos, formatos de figuras bíblicas, né? Hoje considerado muitos como santos, alguns santos, ou igrejas cristãs, nós temos lá, muitas igrejas têm o caminho que Jesus Cristo fez para a cruz, né? A via sacra, feita por mosaicos ou por vitrais. O que são vitrais? Aqueles vidros coloridos. Tem muito em igrejas cristãs, não precisa ser exclusivamente igreja católica, tá? Então, toda igreja que vocês vão e tem aqueles vitrais coloridos, ou essas figuras bíblicas feitas por pedacinhos de pedra ou azulejo, isso é considerado arte bizantina. Agora nós vamos falar sobre o romantismo. O romantismo foi um movimento estético e cultural que revolucionou as sociedades nos séculos 18 e 19 depois de Cristo.
deixando para trás valores clássicos e inaugurando a modernidade nas artes. As obras românticas baseiam-se, então, em valores da burguesia, classe social que substitui a elite absolutistas em diversos países. Observem esta imagem. Essa imagem, ela representa a Guerra Francesa. Foi feito por Delacroix em 1830. Reparem que a imagem que significa liberdade, ela é bem delicada e seu rosto não demonstra nenhum sofrimento, tanto dela como do rapaz ao lado. No romantismo é isso. A sua pintura ela é sempre delicada e meiga, com o rosto ele nunca mostra sofrimento, e sim sempre leva a nos pensar de maneira positiva as coisas ruins que acontecem na vida e na vida de cada um de nós e no mundo. Então lembre-se que a arte romantista do romantismo não tem nada a ver com amor, beijinho, paixão, nada disso, tá? É uma maneira diferente de olhar a arte, de olhar a vida no seu cotidiano, as coisas ruins que nos acontecem. Então, na pintura do romantismo, ela é voltada a pensar de maneira positiva. Por isso que a pintura ela é feita sempre com afeição ou uma pintura leve, sem mostrar sofrimento. No advento da fotografia, criada com a Revolução Industrial, o que é a Revolução Industrial? A mão de obra pesada ficou para trás, que foi criada as máquinas para fazer várias peças iguais ao mesmo tempo. A fotografia foi ficando para trás. A arte foi ficando para trás, porque inventaram a máquina fotográfica que conseguia o quê? Nos mostrar a realidade daquilo que está ocorrendo no momento, ao invés de fazer um quadro. Hoje, para a gente, é muito normal tirar uma foto, mas antes de ter a máquina fotográfica, isso era, assim, impossível de se pensar. Então, quando isso aconteceu, muitos artistas perderam os seus empregos, porque eles ganhavam a vida fazendo paisagens reais, né, da realidade para a grande burguesia, retratos das pessoas. Com a revolução da fotografia, com o advento, o nascimento da fotografia, os artistas tiveram que repensar a maneira de se fazer arte. Com isso surgiu o impressionismo, tá? Que surgiu no final do século XIX na França. Esse movimento tem como características romper os laços do passado, e várias obras de Monet, né, que está aí na tela para a gente ver, são inspiradas na tradição, porém serviu de inspiração para os novos artistas, tá? E vocês também conhecem Van Gogh, que é dessa época. O que faz o impressionismo? São pinceladas rápidas, não se misturam, por exemplo, o azul e o amarelo para fazer o verde, e sim pinceladas amarela e verde muito juntas para impressão, né? Impressão visual, você conseguir ver o verde, tá? Isto é o impressionismo. Também os artistas saíam, né, dos seus ateliês para captar a luz solar ou a luz do dia, né? E com isso ele poderia pintar a mesma paisagem ao mesmo tempo, não, a mesma paisagem, né? Quando eu digo ao mesmo tempo, quero dizer assim, por exemplo, na mesma semana ou no mesmo dia, que a sua pintura saía diferente, porque ele captava a luz do sol ou a luz do dia, né? Porque não precisa ter exclusivamente o sol para ter claridade. Deu para entender? Quando nós falamos de arte abstrata, nós falamos de uma pintura que ela tem linhas, formas e cores, mas ela não tem uma figura, né? Por isso que ela é chamada de arte abstrata. O abstracionismo, ou arte abstrata, é um estilo artístico moderno das artes visuais que prioriza as formas abstratas, acabei de falar, não tem uma figura, tá? Que pode representar algo ali do dia a dia, tá? A porta só é chamada de porta porque alguém deu o nome de porta, mas se você olhar para a porta, você vê que ela tem
duas linhas retas horizontais, duas linhas retas verticais. E aí deram o nome de porta. Mas se você não soubesse que isso era uma porta, ele seria uma figura abstrata, ok? Então lembre-se, figura abstrata tem linhas, formas e cores e não figuras. O cubismo é um movimento artístico que surgiu na França no início do século XX. De uma maneira geral, o cubismo é marcado pela representação de figuras da natureza a partir do uso de formas geométricas, trazendo a fragmentação. O que é fragmentação? Pedaços e a decomposição dos planos e das perspectivas. Professora, tá difícil de entender. Então vamos entender uma coisa. A gente conhece muito Pablo Picasso. Quando você vai desenhar o rosto humano, né? O olho, por exemplo, vamos falar dos olhos. Os olhos, olhando de frente, ele é de um jeito e de lado você desenha de outro jeito. Então, se eu vou fazer a figura humana de frente, eu faço o olho, a boca e o nariz representando de frente. No cubismo, os artistas faziam tudo ao mesmo tempo. Então, ele representava um olho de frente e um olho de lado. Na metade do nariz de frente e metade do nariz de lado. Metade da boca metade da boca ele fazia a boca toda, logo no final da boca toda ele já jogava a boca de perfil. Deu para entender? Então ele coloca ao mesmo tempo, né? Ao mesmo tempo, olhando de frente todos os lados da figura. Agora nós vamos falar sobre o expressionismo, que faz parte também do final do século XX, no final do século XIX, início do século XX, tá? Quase chegando aí a arte moderna, que ao contrário do romantismo, que preza somente os momentos positivos da vida, mesmo retratando uma tragédia, o expressionismo é totalmente ao contrário. É um movimento artístico que se opõe ao impressionismo, tá vendo? Acabei de falar, e defende a perda do controle consciente no ato da criação, para que a realidade seja transformada pela visão particular do artista. Essa obra é muito famosa, ela chama O Grito. A pessoa, quando ela grita, ela tá brava, ela tá nervosa, enfim. E com isso, se não tiver um equilíbrio emocional, você sempre vai para o lado ruim, né? Uma gota d'água vira uma tempestade. Então, o expressionismo, diferente do impressionismo, os artistas eles sempre pendiam, né, para o lado ruim da vida. Por isso que são cores escuras, um verde escuro, um azul escuro, preto, marrom, sempre cores escuras e figuras bem deformadas, mostrando bem o sofrimento. Agora nós vamos falar sobre a arte realista. Predominam temas do cotidiano, os artistas se ocupam em retratar as pessoas como aparentam, sem idealizações. Dessa forma, por conta do amadurecimento da industrialização e da crescente desigualdade e pobreza, os trabalhadores eram sempre assuntos de destaque. Então, o realismo são aqueles quadros que você olha assim, você consegue enxergar até as dobras do tecido, a textura do rosto, e ali o dia a dia, a pessoa varrendo a rua, a rua feita perfeitamente, sabe, tudo bem real, por isso que chama arte realista. O surrealismo foi um movimento artístico e literário nascido em Paris na década de 1920, né? Aí quando já surgiu a arte moderna. Inserido no contexto das vanguardas que viriam a definir o modernismo no período entre as duas grandes guerras mundiais, reúne artistas anteriormente ligados ao dadaísmo, ganhando dimensão mundial. Então, o que é um movimento? O movimento é algo que acontece em décadas, tá? Décadas. 10 anos, 20 anos, se chegar ao 100, deixa de ser movimento para ser escola artística. Vanguarda. Vanguarda é sempre um pensamento à frente do seu tempo. Então, vamos dar um exemplo. Quando surge uma novela e tem alguma moda de forma de cabelo, corte de cabelo, alguma roupa, algum sapato, algum lenço, enfim,
Quando passa aquela novela, a gente começa a querer usar aquele corte de cabelo, usar aquele tipo de roupa. Mas antes dessa novela ser gravada, existiram pessoas que pensaram o que poderia lançar moda no futuro. Então, isso são pessoas consideradas de vanguarda, pessoas à frente do seu tempo. Dadaísmo eram artistas que eles tentavam romper com todo tipo de regra existente na época. Durou pouco tempo. Vou dar um exemplo. Eles mandaram convites para toda a sociedade com o tema exposição no vácuo, né? Aí quando todo mundo chegou, não tinha nada exposto, estava vazio. Então a exposição, na verdade, era o vácuo, tá? Então isto é dadaísmo, entenderam? Com a arte moderna veio a arte contemporânea ou arte pós-moderna, né? É uma tendência artística que surgiu na segunda metade do século XX, né? 1960, 70, até os dias atuais. A arte contemporânea se prolonga até os dias atuais, período esse denominado de pós-modernismo, propondo expressões artísticas originais a partir de técnicas inovadoras. Então, a partir de 1960 até os dias atuais, ninguém se apega, né, a fazer uma obra seja genuinamente realista, genuinamente grega. Eles fazem o que acham que deve ser a sua criação, uma mistura de técnicas. Exemplo, arte conceitual. O que é arte conceitual? O ventilador deixa de ser objeto para passar ali, nos dar, sumir do calor, né, acabar com o calor, para se chamar uma outra coisa, o ar da minha vida. Então passa a ser os objetos reais, deixam de ser objetos eletrodomésticos ou objetos de decoração para passar a ser chamado de algo. Quer ver? Marcel Duchamp, ele teve duas obras muito famosas, como uma roda de bicicleta, né? Que era a roda da vida, que a roda da vida tem começo e não tem fim, porque se acredita-se que o corpo morre e o espírito não. Então, aquela roda de bicicleta chamava a roda da vida. E Marchand também ele apresentou numa exposição um mictório. O que é mictório? É aquele, o vaso sanitário no banheiro masculino. E ali ele colocou como nome a fonte da vida. A fonte, né? Na verdade ele chama a fonte. Por que a fonte da vida? Porque se você pensar que se não colocarmos para fora a água suja, que é a urina, ela vai, em vez de sair, né, do corpo e ficar lá dentro, ela pode nos dar alguma doença e com isso acabar com a nossa vida, morrermos. Então, ela é uma arte conceitual. O objeto passa a ser chamado, o objeto deixa de ser objeto e aquele objeto passa a ser arte, desde que ele tenha um pensamento ali naquele momento. Também tem uma arte interessante que foi feita em 1991 por um artista cubano, que ele representava nas suas exposições um tapete muito grande de balas, que pesava 130 quilos só de balas, que era o peso dele e do grande amor da vida dele. E que as pessoas que ali iam visitar, o público, era convidado a chupar uma bala para que significado, né? Era apenas um significado, que a arte era significativa, porque a cada momento que o público chupava aquela bala, a ideia era que diminuísse a dor da perda, que o seu grande amor morreu. Então, cada vez que o público ia ver aquela exposição e as balas iam se acabando, representava a fragilidade do artista, e aquilo ajudava
não sofrer mais pela perda do seu amor. Claro que isso é tudo significativo, né? Então, se ele ia expor essa obra em outro lugar, é chamado de instalação. Por que instalação? Porque em cada lugar que ele ia expor, ele ficava de um formato diferente, num lugar diferente. Por isso que ele era chamado de instalação. Deu para entender mais ou menos? Arte contemporânea é tudo aquilo que hoje em dia está aí no nosso meio aí, grafite. Não confunda grafite com pichação. Pichação é crime ambiental, tá? Com pena de 6 meses a 2 anos de prisão. E mesmo que seja um desenho, ele tem que ser autorizado pelo órgão público ou pelo dono da casa do muro que vai ser feito. Então, o grafite é considerado como arte urbana, tá? Então, a arte contemporânea tá aí e é tudo isso que nós vemos hoje em dia. Nós só temos que entender. Nós temos que deixar de falar isso é arte. Se você não sabe o que é arte, você realmente vai fazer essa pergunta. Então, antes de olhar para alguma coisa ali exposta que você acha esquisito, pense bem, porque aquele ventilador tá ali, ou aquela tomada, ele tem algum significado pro artista que ali fez, ok?